Olá, criticantes de todo o planeta, bora bater um papo crítico. Eu sou o Theo e falo diretamente de Belo Horizonte e neste episódio estou acompanhado aqui de... Rafael Balbi, o mestre cafeinado diretamente de Barcelona. É isso aí. Muito obrigado aí por aceitar esse convite para participar aqui, Balbi, novamente, cara. Um prazer sempre conversar com você. Tamo junto, cara, tamo junto. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui do teu podcast, do teu canal de forma geral, é sempre bom. Muito bom, cara. E hoje a gente vai discutir a nossa frase forte. Eu vou tocar o gongo aqui e você fala ela pra gente, beleza? Beleza. O seu mundo de jogo não existe. Eita, é isso aí. Bora conversar? 20 minutos no cronômetro, valendo! Então, explica um pouco melhor, Balbi, por que o mundo de jogo não existe, cara? Bom, o mundo de jogo não existe porque, cara, ele tem uma natureza muito diferente do que a gente espera. Quando a gente fala que, vamos jogar no meu mundo de RPG, vamos jogar aqui no nosso, sei lá, pensamos um mundo que a gente vai começar a jogar, a gente decidiu na sessão 0, tudo isso dá a impressão de que existe um mundo platônico, todo pré-feito, pré-formado antes mesmo do jogo começar. Mas no fundo, isso que a gente chama de mundo é uma impressão que a gente tem. A gente acha que aquilo ali é um mundo feito, mas na verdade ele é um repertório em construção. E tudo que a gente tem na sessão 0, tudo que a gente decide antes, tudo que a gente tem de referência, mesmo quando a gente joga numa, sei lá, numa terra-média da vida, tudo que a gente tem é expectativa. Porque no fundo, esse mundo só vai começar a existir conforme ele for sendo trazido para o jogo, conforme as suas verdades foram aparecendo, né? Então, no fundo, o que a gente tem é um repertório em construção e que tem características diferentes do que a gente poderia esperar de um mundo, né? Por exemplo, se a gente está jogando nesse mundo e você diz na sessão 0, antes do jogo começar, tem religiões nesse mundo, que religiões são uma coisa muito importante, mas durante o jogo não aparece em momento algum nenhuma menção sequer a um culto, a uma deidade, alguma religião, algum reflexo dessa religião. No fim das contas, esse mundo que está sendo jogado, ele não tem religião. Essa expectativa ela não veio à tona, ela simplesmente não vingou. Então esse mundo, ele é um mundo que se imprime em jogo efetivamente, né? Qual a natureza desse mundo? Em primeiro lugar, ele tem uma natureza impermanente, né? Por quê? Porque se a gente esquecer de alguma coisa que existia nesse mundo, e todo mundo esqueceu, ela deixou de lado, ele foi deixado de lado, deixou de existir e tudo bem. Ele também é incongruente. Por quê? Porque se eu falo que existe um rei, você pode imaginar esse rei de um jeito, eu posso imaginar de outro, que o jogo continua funcionando. A gente só vai precisar dirimir certas incongruências conforme elas forem significativas pro jogo, pro gameplay, né? E outra coisa, ele tá sempre em disputa, porque a partir do momento que eu digo que uma verdade sobre o mundo, aquilo passa a ser constante naquele mundo até a gente esquecer, né? Mas aquilo passa a ser alguma coisa que passa a ser mais estável no mundo. E para aquilo mudar, ou a gente esquece e aí constrói uma coisa diferente, ou, né, você vai precisar agir dentro com teu personagem, ou alguma coisa, alguma força, vai precisar imprimir uma diferença, uma mudança dentro daquilo. Então, toda essa característica do mundo impermanente, incongruente, sempre em disputa, cria um repertório que a gente tem uma expectativa de mundo, a gente tem uma expectativa de que ele seja coerente, a gente tem uma expectativa de que ele seja verossímil. E aí a gente começa a dar essa formação de mundo, mas que é só esse sentimento. No fundo, ele é quase onírico em sua natureza. Então, existem diferentes estilos de preparação. Tem aquele mestre que faz a heavy prep, uma preparação pesada, de construção até quais pessoas estarão na taverna em cada momento. E tem também a pessoa que vai meio que no improviso, ela estabelece diretrizes gerais e vai construindo isso muito de forma solta, jogando para os jogadores muito assim, né, naquele estilo até que o Dungeon World, né, ele coloca. Você acha que, independente desses dois estilos de preparação, nesses dois casos, esse mundo é um mundo que está sendo em construção a partir do que o jogo é jogado, é isso? Exatamente, cara. Pra mim não tem, no fundo não tem diferença. O mestre pode estar construindo o jogo na hora, 100%, ou ele pode ter uma preparação imensa. Ele pode ter tudo pré-determinado ali, só que essa pré-determinação ela precisa entrar em jogo ainda. Ela precisa acontecer.
Então, no fim das contas, tudo que ele tem de preparação é expectativa. Se você tiver Gotham City, aquilo ali é expectativa também, porque a Gotham City que vai aparecer na mesa é a Gotham City daquele grupo. Né? Quando o pessoal fala, mas a Terra-média já existe. Eu falei, não existe, cara. Se eu falar que você tá 500, tipo, você tá 500 metros do Bolsão, onde os hobbits moram. O que você tá vendo à sua frente? Cara, você vai precisar materializar isso ainda. Algumas verdades ainda vão ser colocadas, ainda que a gente tenha muitas expectativas. A diferença de um mestre que está improvisando 100% de um mestre que não tem nada, a diferença é que esse mestre que está improvisando, que já tem bastante coisa construída, esse cara tem muita expectativa para botar em mesa. Isso pode ser bom, né? Preparar pode ajudar você a construir essa emergência, esse mundo que vai emergindo ali, que vai sendo construído enquanto expectativa e tudo mais. A preparação pode ajudar nisso, pode ajudar você a ser coerente, porque afinal de contas o nosso sentimento de mundo vem da coerência desse repertório. Né? Então uma boa preparação pode ajudar você a ser coerente. Ainda assim, você pode ter 1000 coisas anotadas no seu caderno que se nada daquilo aparecer em jogo, aquilo não faz parte do repertório lúdico. As pessoas não têm como jogar com aquilo. Não tem interface com aquilo. Então aquilo ali ainda é um repertório inválido no jogo, entende? Cara, faz todo sentido. Já vi vários casos, por exemplo, onde essa expectativa gigantesca, ela acaba se tornando uma frustração gigantesca também. Existe, às vezes, uma incapacidade, talvez no momento de colocar isso em mesa, de atingir essa expectativa que muitas vezes ela é uma expectativa muito pessoal e ela não foi explicitada, talvez, para os jogadores, sabe? E eu já vi, e aconteceu comigo já, de fazer uma preparação muito grande, ou algo nesse sentido. E há muitos anos atrás eu não tinha essa noção de que deixar isso claro para os jogadores que eu buscava um jogo com determinado estilo, de determinada forma, era o jeito de atingir isso, porque eu não era responsável sozinho enquanto mestre por criar isso, né? Era uma criação coletiva. Então faz todo sentido isso, né? Cara, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente tem quando a gente tem muitas expectativas, né? A gente às vezes vai se perder nelas. E aí também, às vezes, você tem expectativas demais, isso começa a te fazer se perder e ser menos coerente por conta disso, né? Porque alguma coisa vai ficar deixada de lado. Quando você tem 1 bilhão de coisas que você preparou para trazer para o jogo, várias delas vão ficar de fora, né? E aí você começa a perder a noção, de fato, do que faz sentido dentro daquilo, né? Vamos supor que essa coisa da religião. Vamos dizer que do nada aparece um personagem super religioso e que tá trazendo pra jogo essa realidade religiosa desse mundo. Mas, cara, se em várias sessões isso nunca apareceu, aquele personagem que faria todo sentido deixa de fazer muito sentido porque a realidade que foi construída até agora é completamente diferente. Então existe um equilíbrio aí, né, do quanto que uma preparação vai ajudar você a emergir de forma coerente e do quanto que você vai se atrapalhar por tanta coisa que você colocou em expectativa. E ainda tem uma coisa curiosa dentro disso aí, que é o seguinte: quando você tem muito pouca expectativa também, você tá franqueando aquelas verdades do mundo a serem colocadas na hora, no momento em que aquilo faz sentido, dentro de um contexto que o jogo trouxe e não de um contexto imaginário que você teve lá atrás, né? Então, tem muita gente que fala, você deveria jogar como se esse mundo já existisse. Mas a gente sabe que ele não existe, e você jogar sabendo que ele não existe, que ele precisa ser construído, vai te dar muito mais autoconsciência de como você constrói essa ficção em conjunto. Porque, no fundo, essa construção vai ser coletiva. Entendi. Enquanto você fala, eu tô refletindo sobre algumas palestras que eu assisti recentemente do Brandon Sanderson, né? Que você conhece o escritor? Sim. Então, ele é muito conhecido por criar mundos, né? No caso na escrita, que tem uma construção diferente, que são profundos. E uma técnica que ele usa, que eu tô pensando nisso, né, enquanto você fala, ele chama lá de iceberg oco. E ressoou muito com isso que você disse, que é o seguinte, né? Ele fala que uma boa construção de mundo, ela precisa ser como se fosse um iceberg oco. Você constrói muito profundamente aquilo que está acima da superfície e que os jogadores, ou no caso o leitor, né? Eu fico pensando no caso do RPG, eles estão conseguindo ver naquele momento, e aí você escolhe alguns aspectos específicos do mundo, por exemplo, a religião, a economia, a linguagem, a comida, a vestimenta, algum aspecto você pega.
pode ser cultural, pode ser fisiológico. E aí ele fala que, pelo menos na literatura, se você constrói muito profundamente esses aspectos aqui e demonstra eles durante, não é só construir, mas eles precisam aparecer nas cenas e ser importantes para os personagens. Então, se a vestimenta é algo importante, tem que ter coisas na história que vão invocar essas vestimentas serem importantes na cultura, no dia a dia. E aí, se você faz isso muito bem com alguns aspectos, né, que é o que ele chama que está acima da superfície, o leitor, a pessoa que está jogando, no caso aqui, ela vai inferir que o resto do mundo foi construído com a mesma profundidade. Ou seja, ela vai inferir que, nossa, tem uma profundidade gigantesca nesse iceberg aqui, mas é como se você visse só a casca, porque aquilo ali vai sendo construído à medida que sei lá, o mundo vai sendo vivido pelos personagens, etc, etc, né? Você acha que isso faz sentido, de alguma forma, com isso que você tá falando? Faz, cara, mas é isso, né? Você aqui, você não tá falando de uma mídia em que você expõe as coisas e os outros recebem somente. Todos Exato. são coparticipativos dentro disso. Então, o que a gente tem no fundo é que essa própria casca, essa própria estrutura, sei lá, você pode chamar de várias coisas, você pode acertar ainda, você pode conversar a respeito, mas ela vai ter que aparecer em jogo e ela vai ter que ser disputada, é uma ficção em disputa. E ela vai ter que ser apresentada ainda assim. Então, eu acho que faz todo sentido, porque ter estruturas ajuda, de forma geral, a gente a emergir dentro de uma intencionalidade, né? Ter acordos, ter esse tipo de coisa, tudo ajuda, mas é isso, né? É só a impressão mesmo, é só uma expectativa. Essa expectativa é muito forte, inclusive, né? Porque ela informa o jogo também, né? A gente tem expectativas estéticas, a gente tem expectativas lúdicas. É importante que a gente alinhe o que vai emergir em torno da agenda lúdica do jogo, que não é nem a agenda pessoal de cada jogador, mas é a agenda em comum que todos têm quando jogam, né? O que a gente está fazendo aqui quando a gente joga esse tipo de RPG, essa campanha, essa aventura específica aqui? A gente está perseguindo o quê? E é em torno disso que a gente vai emergir com essa construção de mundo, né? Essa construção de mundo, ela sempre, ela de maneira geral, durante o jogo, né? Ela vai acontecer do específico pro geral. Então, por mais que a gente tenha estruturas, a gente ainda vai sempre emergir de cada pequena coisa que a gente traz, com cada verbo que a gente traz para esse jogo. Não tem essa coisa de Deus criou o mundo através do verbo. É assim que a gente cria no RPG. A gente cria através do verbo, a gente cria através do diálogo. Então, cada pequena coisa a gente pode até ir encaixando dentro de uma estrutura como um designer dentro de um grid, né? Dentro de uma grade de composição. Mas ela não é uma regra, ela não é nada assim. Ela é só um guia ali. É claro que a gente vai ter mecânicas, a gente vai ter certas coisas do jogo, né? Ou seja, certas amarras lúdicas ali que vão informar isso, né? Por exemplo, quando a gente tem arquétipo de personagem, a gente sabe que os personagens que virão terão mais ou menos aquelas características ali, né? A gente vai construir em cima daquilo. Então isso é uma estrutura. Né, a gente vai construindo certas estruturas. Algumas são mais mecânicas, elas são mais amarradas, outras são mais soltas, mas de toda forma a gente precisa construir quem é o teu personagem, qual o nome dele, onde ele vivia, né? Isso muitas vezes é mais relevante até do que qual é a classe dele, né? A classe dele vai informar quem é esse cara, mas esse cara é o nosso foco quando a gente está construindo um mundo, né? E isso é muito interessante porque, geralmente, esse aspecto dessas expectativas de criação é algo que, ludicamente, assim, nos livros de RPG, por muitas vezes é deixado de fora, ou às vezes é até incongruente com que essas amarras lúdicas que você falou propõem, né? Eu fico pensando em Vampiro a Máscara, por exemplo, no que muitas vezes se apega muito mais nessas expectativas de criação, nessas disputas, do que necessariamente nas amarras lúdicas sabe, porque quando você vai pra essas amarras ali, você tem muita questão de porradaria, de como, sabe, qual nível de poderzinho você vai ter, que não necessariamente isso sempre vai aparecer na mesa, né? Tem aquele cara, o Tomate, né, que ele é da comunidade aí. Por um punhado de dados. Por um punhado de dados, exato. O Tomate, ele tem uma frase muito boa, né, que ele fala que no RPG todas as regras são opcionais, algumas mais do que outras, né? Mas todas no fundo são opcionais. Então aquela coisa, a gente tem certos objetivos com o jogo e às vezes, eu acho que isso é muito claro do RPG, o RPG ele tem um espaço dinâmico muito maior e muito mais impactante no jogo do que o espaço mecânico, por mais que os game designers às vezes queiram fazer parecer o contrário, né?
Então, no fim das contas, esse espaço dinâmico a gente vai construir ele a forceps ou não. Às vezes o jogo vai ajudar a gente com os aspectos mecânicos, às vezes não vai ajudar, né? E aí, nesse caso aí, quando ele não ajuda, o próprio vampiro se constrói dessa forma. O world building que ele cria como expectativa, o sistema que ele traz não ajuda muito a construir. Então, ele mesmo instrui você a deixar de lado, né, um pouco ali o sistema muitas vezes, para não ser atrapalhado nesse jogo. Mas particularmente, eu acho que a gente ganha mais em abraçar o que vai emergir a partir das estruturas que a gente escolheu, né? Porque isso vai dar uma consistência melhor pra gente, já que o nosso impulso de entender mundos é contrário à própria natureza inconsistente desses mundos que são criados. Então a gente está sempre duelando contra a própria natureza desses repertórios de ficção que o RPG constrói, né? Então a gente poder se agarrar às estruturas que a gente construiu normalmente são uma coisa positiva. A gente só tem que escolher muito bem quais são as estruturas que a gente vai jogar, né? E também o que a gente vai disputar aqui. Se a gente está falando de um jogo de contar história, tipo, a gente quer sair daqui com uma história coletiva, única, construída aqui durante o jogo. Então, beleza, a gente vai disputar essa ficção dessa forma, porque se eu falo que um personagem está com gripe, né, ele tá manco, o outro jogador já não pode falar aquilo. Então esse espaço está em disputa, mas qual o sentido dessa disputa? Bom, muitas vezes é contar uma história. Em outros jogos, o sentido da disputa vai ser a gente dialogar em torno de um desafio, em torno de riscos e recompensas, né? Então existe toda essa dialética, né, em torno da agenda lúdica que a gente está cumprindo aqui. E aí escolher a melhor estrutura para isso sempre faz bem, né? Mind-blowing pensar dessa forma, né? Porque abre os nossos olhos até para o papel tanto dos jogadores quanto do mestre, né? Porque se você pensa que um mestre ele vai ter muito mais... Eu penso que se a gente vê o mundo dessa forma, o jogo dessa forma, o papel do mestre ele passa a ser muito mais um papel de propositor do que qualquer outra coisa, sabe? De organizar isso aí, não é? Uhum. Eu acho que talvez isso seja do mestre, talvez não. Acho que cada desenho, né? Eu acho que muitos desenhos são possíveis dentro disso. Mas eu acredito que, de maneira geral, essa percepção clássica do RPG, de que o mestre constrói os cenários, os NPCs, e os jogadores constroem tudo que é relativo aos seus próprios personagens, é muito mais fluido do que isso. No diálogo criativo, todos constroem um mundo e se provocam nesse sentido, ainda que tenha certas responsabilidades ou certas autorizações, né? De maneira geral, quando o jogador pergunta se tem, de repente, uma garrafa vazia em cima da mesa da taverna, ele já tem uma intenção dentro daquilo, dentro do jogo. Então ele quer que aquela ficção, né, seja construída daquela forma para privilegiar alguma coisa que ele está buscando dentro daquilo. Então, se ele pergunta se tem uma garrafa em cima da mesa, provavelmente ele quer alguma coisa com aquilo. Ele quer pegar aquela garrafa e dar na cabeça de alguém. Cabe ao mestre ali dizer não para ele por conta disso. Me parece que a gente cria ficções muito mais pobres quando a gente fica impedindo os jogadores de construírem a ficção que lhes cabe, mesmo quando isso originariamente dentro do jogo, dentro da estrutura que o jogo traz, não cabe a ele. Como, por exemplo, um D&D clássico que fala que o mundo e os NPCs estão a cargo dos jogadores. Mas por quê? Será que quando o jogador indiretamente está querendo construir esse mundo, vale a pena o mestre impedir? Eu acredito que não. Por quê? Porque bons desafios, boas histórias, vêm de contextos ricos, de ficções ricas, de mais elementos. Então, quanto mais rápido a gente puder fazer isso, quanto mais cabeças pensando nessa expansão dessa ficção, melhor. Bacana demais, cara. Eu acho que assim, também uma coisa... Opa! Deu nosso tempo aqui, cara. Deu 20 minutos. Explodiu na tua mão essa batata aí. Explodiu, Mas bom demais, cara. Cara, que interessante esse papo. E fica aqui aberto o espaço, Balbi, pra sempre que você quiser voltar para discutir outras frases, outros temas aqui. Agora a gente vai pro nosso momento salve, Balbi. Momento do salve. O que é o momento do salve, cara? Você vai ter uma ação básica e uma ação bônus pra mandar um salve pra alguém que você quiser. Pode ser um grupo, pode ser uma pessoa. Vou começar aqui com minha ação básica. Eu vou mandar aqui um salve pra todos os apoiadores aí do canal, do Dados Críticos, que estão fazendo, né, que deram feedback sobre essa mudança de formato e várias outras coisas. Então, obrigado por transformarem isso aqui, galera.
O meu segundo salve, com a minha ação bônus aqui, vai ir pra galera lá do YouTube que tem pedido, né, e comentado nas lives de Valanzia que a gente tem jogado. Tá quase no finalzinho a nossa campanha. Então a galera tá acompanhando aí, são 60 episódios. Hoje em dia nem é tão comum campanhas longas e a galera tá comentando, tá assistindo demais. Então obrigado, vai um salve pra vocês. O turno é seu, Balbi. Seus salves aí. Bom, o primeiro salve que eu vou mandar é pra galera aí também, né? A galera em volta da comunidade do Café com Dungeon, dos apoiadores aí, porque esse tipo de debate maluco, essas ideias polêmicas aí, normalmente sou muito confrontado no meu grupo de assinantes, no meu grupo de membros lá. A galera tá acostumada com essas loucuras e eu agradeço muito as provocações que eles fazem, porque me ajudam a alinhar essas ideias aí, né? E no bônus, eu vou mandar um salve pra galera do Masmorras de Garagem, que tem explorado o estilo Oil Fantasy, que é o estilo que a gente tem construído com essas ideias todas aí, né? Essas polêmicas todas. Eu tenho construído esse estilo, essa proposta de jogo para RPG Old School, principalmente D&D clássico. E a galera do Masmorras de Garagem tem colocado muitas mesas abertas para a comunidade, experimentando esse estilo, estressando todas essas provocações que eu faço, estressando conceitos, e isso é muito legal, porque no fim das contas, as melhores teorias que a gente pode fazer de RPG vem de onde? Vem da prática. Então, obrigado aí a galera do Masmorra de Garagem, que tem canal no YouTube também. Bom demais, vou deixar aqui na descrição, tá? E pra finalizar aqui, nosso momento inspiração. É o momento inspiração. O que é o momento inspiração, Balbi? É baseado em Pathfinder. A gente vai ter 3 ações no cada turno, né? E você vai indicar uma ação mesmo pra pessoa fazer, seja seguir, assistir, aguardar, ir em algum lugar. Então eu vou começar aqui. Minha primeira ação vai ser indicar você, galera. Aguarde e fique esperando aí quando sair a próxima oficina, workshop aí do Café com Dungeon de Hexcrawl, cara. Eu tava até comentando com o Bob aqui antes, tá? Eu tô fazendo essa oficina aqui e, cara, tá sendo uma coisa muito elucidativa pra mim, muito foda mesmo, porque tem me feito repensar mesmo a natureza do hobby em vários sentidos e repensar como que a gente consegue fazer essa construção coletiva de mundo de uma forma mais profunda, né? Então, ela abre turmas aí, o Bob pode falar melhor depois, mas ela abre turmas de vez em quando, e quando sair de novo, não perca essa oportunidade que vale muito, muito, muito a pena, tá? Minha segunda ação vai ser para você se inscrever no canal do YouTube, né, lá dos críticos, entra lá no YouTube, tem muitos vídeos legais. E minha terceira ação vai ser para você seguir lá o Café com Dungeon, né, o podcast aqui, aclamadíssimo, né, super premiado, e que se você não conhece, tá dando mole, siga lá o Café com Dungeon, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tu, né, seu Balbi? Bom, indicações, né? Vamos fazer algumas indicações maneiras aqui. A primeira delas eu quero indicar um livro que, cara, a galera sempre me pergunta, Bob, o que você lê sobre RPG, né? Eu posso indicar com tranquilidade o Elusive Shift, do John Patterson. É um livraço. Ele pega discussões muito interessantes que acompanham o RPG lá desde os anos 70. Esse cara é o maior colecionador de RPG que tem, assim, desde do RPG no início, né, dos anos 70, até antes mesmo, ele é um colecionador de tudo que a comunidade que vingou no RPG construía, e esse cara é um repertório vivo, assim, então ele tem muita história para contar, e ele fez esse livro, né, ele tem outros livros interessantes, mas esse livro especificamente, ele aborda essas dicotomias, essas discussões muito, muito fundamentais para o RPG desde sempre. Né? Então, cara, se você quiser um livro daqueles que gosta de RPG, pensar profundamente, a cada capítulo você vai ter uma parada ali que você vai ficar olhando e pensando, caraca, olha só que doideira que ele tá falando, sabe? Olha que doideira que acontecia, olha que discussão maneira que tem ainda hoje que vem lá de trás, sabe? Então, recomendo muito esse livro, tá? Outras recomendações também que eu posso dar aqui. Quem não conhece ainda o Quick Primer for Old School Gaming, eu acho que para quem gosta de RPG Old School, para quem está interessado de alguma forma em RPG Old School, para quem quer revolucionar um pouco sua forma de pensar o jogo, eu recomendo demais esse texto. Ele é um texto do Matt Finch, feito lá nos anos 2000, no início da OSR, porque ele queria explicar para jogadores do D&D moderno como é que se jogava o D&D antigo. Isso aí, para mim, foi uma mudança muito grande de mentalidade, de como a gente pode jogar RPGs de maneira geral, né? Ele é uma visão bem diferente,
e que pode trazer muitas oportunidades de você pensar o jogo de outra maneira e evoluir seu próprio gameplay. Então, para quem quer um jogo muito imersivo no personagem, que privilegia a investigação da ficção em primeiro lugar, recomendo demais esse texto que a gente traduziu aqui no Café com Dungeon, né? Que é um guia rápido para um estilo de jogo old school. Então depois, se quiser deixar linkado aí também a tradução que a gente fez, vai ser muito legal. E, bom, por fim, eu vou falar de um texto que eu li recentemente para um episódio do Café com Dungeon, num debate muito interessante sobre capitalismo e D&D. Na verdade, o debate começou falando sobre colonialismo, sobre moral, acabou evoluindo. Então, lá no blog do Café com Dungeon, né, que é o cafécomdungeon.wordpress.com, a gente fez um debate que foi se proliferando ali, e acabou que chegou numa discussão acerca do capitalismo no D&D. Foi até um episódio recente agora no Café com Dungeon sobre isso, mas acabou que na construção desse debate, né, em que eu analiso ali, faço uma análise marxista do D&D a partir de uma provocação, eu me deparei com um texto chamado Marx a respeito do capital como um deus real, né, que foi do Ian Wright, que é um pensador de Marx agora, dos tempos atuais, e que faz uma... Cara, ele fala de necromancia, fala de magia, enfim, ele leva para o metafísico todo esse lance aí do capital. Então, um texto para quem gosta desse tipo de fritação, né, de ciência, filosofia, economia política, esse tipo de coisa. É um textaço que foi indicado pelo Diego Sestito, que era um apoiador do Café com Dungeon, e que tem um canal também no YouTube chamado Aurora Humanista, que eu recomendo muito. Mas esse texto realmente é um texto grande e é um texto também que vai te fazer pensar muito sobre a vida. Então tá aí, Marx a respeito do capital como um deus real. Muito, muito foda. Bab, muito obrigado, cara, pela sua presença aí mais uma vez. O espaço tá sempre aberto. E muito obrigado você que tá nos ouvindo também por me dar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Espero ver você de volta aqui na nossa próxima aventura. Tchau, tchau! Valeu!